Olá, internauta ligado no RDTV, seja bem-vinda, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, dentro dessa série especial falando sobre o projeto Santo André 500 anos, que visa pensar e debater o que vai ser a cidade de Santo André quando chegar nesse momento do aniversário de 500 anos, no dia 8 de abril de 2053. Comigo, Carlos Carvalho, vamos seguir nessa série hoje falando sobre a questão de saúde, como é que a saúde pública pode ser pensada dentro de Santo André e no que pode se esperar nos próximos 30 anos, de avanços, de necessidades, de debates que precisam ser realizados na cidade. E para conversar um pouco conosco sobre isso, e principalmente sobre a participação das universidades dentro desse debate, vou colocar aqui na tela o reitor do Centro Universitário da Faculdade de Medicina do ABC, professor Dr. Davi Uip. Doutor Davi, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, boa tarde a você, a todos que nos veem e ouvem. É um prazer esse debate que eu acho que é muito auspicioso, muito interessante. Doutor Davi, primeiro falar desse desafio, né? É um tempo muito longo e a gente sabe que a medicina, hoje, basicamente, a atualização é diária, né? Todo dia tem alguma novidade, a ciência acaba descobrindo alguma coisa. Eu queria que o senhor falasse primeiro desse desafio, né? De como pensar a saúde para as próximas 3 décadas. Pois é, quando eu fui convidado, eu refleti sobre o tema e iniciei fazendo uma coisa curiosíssima. Eu me vi há 30 anos atrás, não? Como eu era e como era a medicina há 30 anos atrás. Eu quero trazer um fato curiosíssimo que eu tive a honra de participar. Eu fui, em 1985, eu fui um dos médicos do presidente Tancredo Neves. Quando ele saiu de Brasília e veio para São Paulo, no ECOR, o professor Pinotti, o professor Amato, eu era um jovem infectologista, mas eu cuidei do presidente Tancredo. Naquele momento, quadro grave, nós fizemos um exame que era uma novidade para todos nós, que era a tomografia de tórax. Era tão novidade que nenhum de nós sabia interpretar. Veio o indivíduo que trabalhava em São Paulo, mas de origem Campinas, que era o único dos médicos que tinha experiência na interpretação de uma tomografia. Então, olha, nós estamos falando aí de 85, nós não tínhamos tomografia. Eu me formei na Faculdade de Medicina do ABC em 75, o exame mais requintado, novidade, era o ultrassom. Olha o que aconteceu até 2023, os progressos que nós tivemos. Imaginando daqui a 30 anos, nós vamos ter um enorme desafio, que é implementar toda a tecnologia que virá. Eu imagino que muitas das profissões atuais não existirão. Tecnologia hiperdesenvolvida, olha hoje, inteligência artificial já incorporada, quer gostem, quer não, tem ou não limites, está aí, está disponível. Então, nós vamos avançar muito do ponto de vista tecnológico. Para isso, nós vamos ter que ter investimento. Nós vamos ter que financiar os avanços. E tem um desafio enorme. Qual é o desafio? Cada vez, isso é uma boa notícia, as pessoas estão vivendo mais e melhor. Sei lá, se daqui a 30 anos nós não vamos estar falando de pessoas com 110 anos, com 120 anos. O que isso significa? Que nós vamos, ao mesmo tempo, ter que acompanhar a tecnologia para esse enorme desafio, talvez um aumento ou não de população, mas seguramente um aumento de sobrevida, e como é que nós vamos financiar o sistema público e o sistema privado. Está na frente da tecnologia, entender que a pirâmide ela mudou, ela está se invertendo, e nós vamos ter que ter recursos para, ao mesmo tempo, essa boa notícia, sobrevivência muito maior, e, ao mesmo tempo, tecnologia. Tentando olhar isso daqui para frente, não é um desafio daqui a 30 anos, é hoje. O sistema público tem enormes dificuldades de gestão e financiamento. Eu tenho otimismo quanto a Santo André. Santo André sempre foi um município pioneiro, sempre foi um município, né, que compõe esse grande ABC, característica do grande ABC, que esteve na ponta em diversos setores. Eu não me refiro só à medicina ou à saúde, é só olhar as indústrias do grande ABC. Então eu vejo que é um desafio enorme. Nós vamos precisar de novas formas
de obtenção de recursos e não vamos poder ficar para trás. Muito menos a universidade. Tá? A universidade vai ter que ser a ponteira desta liderança de novos conhecimentos via ciência e, ao mesmo tempo, nós vamos ter que entender que nós vamos ter que continuar a ser humanos, altruístas e cuidar das pessoas, que é que eu acho que é o truque dessa história. Evoluir, avançar e cuidar com generosidade. Aliás, doutor Davi, o senhor fez essa reflexão de 30 anos atrás, é basicamente o início do SUS, né? O início do Sistema Único de Saúde. Ou seja, daqui a 30 anos, quando o Santo André estiver comemorando 500 anos, a gente já está falando dos 60 anos do SUS. E o senhor falou muito bem sobre essa questão do avanço tecnológico. Hoje, realmente, vai ter mudanças incríveis em várias profissões, muitas vão acabar, ou muitas vão ter que se reinventar diante dessa nova tecnologia. Mas no caso da medicina, tem a tecnologia e do outro lado tem esse ser humano, né? O cuidado com o ser humano e o cuidado humanizado. Como que o senhor acha que deve ser essa parceria de um avanço tecnológico, mas seguindo com todo o cuidado humanizado que hoje é prioridade dentro do Sistema Único de Saúde? Eu acredito, obviamente, na ciência, é o que eu faço e acredito no futuro. Mas não há como se abrir mão do contato pessoa a pessoa. Tá? Médico-paciente, enfermeira-paciente, fisioterapeuta, os diversos atores da área de saúde lidando e continuando a lidar com as pessoas. Nós tivemos um exemplo muito recente e doído, que foi a pandemia de Covid. Então, a pandemia de Covid ensinou para quem não sabia como é importante você ser caridoso, generoso, empático, acolhedor. Isso não vai mudar. Isso vai ser para sempre. Nós, profissionais da saúde, nós teremos que manter o que eu chamo de uma qualidade incrível e intransferível de cuidar das pessoas e do melhor jeito, não abrindo mão de tecnologia. Eu não faço diferente hoje. Na minha vida de médico, eu sempre pretendi estar na ponta tanto do conhecimento como poder ensinar o que existe de ponta, enxergar o que eventualmente vem para frente, e esse é o dever da universidade, né? Enxergar para frente, mas ao mesmo tempo deixar claro que é absolutamente pessoal, intransferível e fundamental saber cuidar, saber tatear, conversar, ouvir aquilo que não está sendo dito, olhar nos olhos e expressar bondade, expressar carinho pelos pacientes. Então, é uma das coisas que eu falo que a saúde ela vai continuar tendo o papel que sempre teve. Vai avançar. Não acredito que na nossa área as profissões vão ser muito desqualificadas, talvez mais tecnológicas, mas esse pessoal com pessoal, esse olhar, né? Eu falo que é uma coisa que eu me envaideço muito de ser um médico formado há muitos anos, de ter esse contato e a possibilidade de conviver, abraçar e examinar pessoas. Que é um maravilhoso, né? É um desafio por um lado, mas por outro é algo que imagino que seja maravilhoso. E o papel da universidade dentro de um debate como esse, né? Lógico que as universidades vêm tendo cada vez um papel de protagonismo maior. A Covid-19, que o senhor mesmo citou, teve esse processo, né? As universidades participando ativamente das mais diversas formas, tentando fazer equipamentos de saúde, como respiradores, ajudando nas pesquisas em relação às vacinas, a remédios possíveis para tratamento. Como vai ser esse papel da universidade, no caso de Santo André e no caso da Faculdade de Medicina, para tentar não só debater, mas ser protagonista também nessas próximas 3 décadas, pensando nessa evolução necessária na saúde? Isso vem sendo implementado primeiro na Faculdade de Medicina do ABC, agora no Centro Universitário, desde a sua fundação, que já foi inovadora. Lá para trás, em 1968, 3 prefeituras resolveram criar uma fundação, que é uma fundação mantenedora de uma faculdade de medicina. Isso já foi inovador. Isso já caminhou para frente há muitos anos atrás. E eu acho que esse é o papel da universidade. A universidade ela tem que ser curiosa, ela tem que ser intrigante,
ela tem que ser desafiadora, ela tem que ser contestadora, ela tem que buscar a ciência e transmitir a ciência, e ela, fundamentalmente, ela tem que criar pensadores, criar motivação, criar pessoas que vão estar prontas para os desafios que virão pela frente. Eu hoje eu digo, né, como é que eu vejo a universidade, a nossa universidade, quebrando muros, na verdade muralhas, indo para a sociedade, entendendo os desafios que vêm da sociedade e ser propositiva, tá? Trazendo soluções. Não é fácil. Tá? Nós investimos muito hoje na iniciação científica, os nossos alunos recém-egressos, para que eles já tenham essa mentalidade, que sempre será uma escolha deles, mas uma mentalidade inventiva, criativa, que vai buscar respostas para aquilo que nós precisamos ter respostas. Então, eu vejo a universidade como uma ponta de tudo isso que vem pela frente. É daí, é dessa universidade, das universidades, da nossa universidade, que está no município de Santo André, os grandes desafios, as grandes buscas pelo novo conhecimento. Nunca foi diferente. Para isso, nós temos que ter uma universidade forte, uma universidade independente, uma universidade democrática, que eu acho que esse é o termo que nós não podemos, a respeito das novidades e dos avanços, nós não podemos perder a essência. Tá? E a nossa essência é bem essa: a liberdade, a independência, pronto para novos desafios e formação. A formação de pessoas que estarão aptas a entender os próximos 30 anos. E, Davi, para encerrar, hoje conversando com outras pessoas também na área de saúde, não só de Santo André, mas de outras cidades, todas são unânimes quando falam que a questão da saúde não está ligada somente a uma secretaria de saúde ou só os profissionais da saúde. Você deve pensar de maneira mais ampla em incluir outros setores, meio ambiente, educação, esportes, lazer, cultura, ou seja, muita gente que também está envolvida, que pode melhorar a qualidade de vida e, por consequência, melhorar a saúde. Então, eu queria te ouvir em relação a isso, né? Dessa participação de outros setores também colaborando com a saúde, não só a Secretaria de Saúde, se a gente pode resumir nessa expressão, sendo a única responsável por pensar nessa situação da saúde, pensar na qualidade de vida do andreense, no caso. Você, na hora que você pontua a sua fala, você definiu toda a história. Nós temos que pensar em saúde e não em doença. E quando nós pensamos em saúde, saúde é igual a prevenção. E prevenção engloba a multidisciplinaridade, a multissetoriedade. Então, veja, como é que nós podemos falar em saúde se nós não preservarmos o meio ambiente? Como é que nós podemos falar em futuro se nós não estivermos as mentes sãs, os corpos bem cuidados, através de uma boa nutrição, através do esporte, através do entretenimento? Então é isso mesmo, é multiprofissional, multissetorial, e todos devem fazer parte desse desafio, que é uma saúde mais correta, mais preventiva e uma saúde menos doente. Eu costumo sempre citar isso, né? Isso deve ser o dia a dia de todos que fazem gestão em saúde. Você tem que preparar o país para ficar menos doente. Isto inclui uma porção de decisões e políticas públicas. Eu costumo dizer, nós estamos preocupados com os vírus que virão da África, da Ásia. Não virão de tão longe, não. Eles estão aqui nas nossas portas, na Amazônia. Esse devastamento, essa inconsequência que existe, esses projetos, eu sou absolutamente a favor de projetos, de modernidade, mas tem que fazer com qualidade. Vou te dar um exemplo simples. Você vai implantar qualquer projeto na Amazônia, você tem que ter cuidados. Primeiro, obedecer à lei, mas depois, além disso, você tem que cuidar das pessoas que vão para lá. Se ninguém entrar no projeto com malária, o mosquito não vai se contaminar e não vai infectar o outro. Parece simples, mas isso não existe. Então, são políticas públicas que precisam, a partir de hoje, pensar no futuro. Nós temos um país maravilhoso, um país com mais de 220 milhões de pessoas, um país rico. Nós temos um estado, que é o estado de São Paulo, 46 milhões de pessoas,
um estado que sempre esteve na liderança do país. E temos municípios como Santo André, que é tão grandioso como o estado, às vezes maior do que muitos países, e que tem que projetar, como está sendo projetado, o futuro. Então, eu vejo nesta coalizão de pensadores, nesta multidisciplinaridade, no envolvimento de todos, eu acredito numa saúde melhor e mais preventiva. Isso, lógico, vai entrar em campo também nessa questão do Santo André 500 anos e esperamos que entre também em campo em outros municípios para que se avance de fato, a gente tenha uma cabeça um pouco mais moderna, um pouco mais atualizada, se a gente for pensar nessa questão da gestão da saúde, né? Não, como eu disse, não só centralizando na saúde, mas sabendo dividir essa responsabilidade. Professor Dr. Davi Uip, reitor do Centro Universitário Faculdade de Medicina da ABC, muito obrigado por ter atendido o Repórter Diário, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, foi uma oportunidade. Espero ter aptidão para estar discutindo esse tema nos próximos 30 anos. Terá sim, terá sim. Sempre desejando saúde sempre. Um grande abraço, até a próxima. Muito obrigado. Muito bem, pessoal. Seguindo então com essa série de debates, pensando no que será Santo André no ano de 2053, exatamente quando celebrará os seus 500 anos, vamos seguir com essa série de entrevistas aqui no Repórter Diário sobre as mais diversas áreas, com as mais diversas figuras dentro de Santo André, pensando no futuro da cidade. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.